Oi! Hoje é a resenha do conto A Moralista, de Diná Silveira de Queiroz. Uma mulher recorda do seu tempo de infância, quando ela vivia com seu pai e com sua mãe, uma pequena união familiar. Daquele tempo ela se recorda muito de como a mãe era feliz todas as noites nos jantares. Ela se vestia para isso, como se fosse a um baile. Então ela trajava vestidos longos com decotes generosos e aos olhos dela, da criança, se destacava quando ela gargalhava de felicidade por algum comentário do marido, como o seu pescoço vibrava e a pele clara tinha um brilho que ela nunca esqueceu. Do lado de fora, a sua mãe tinha uma fama de ser boa conselheira. E essa fama se espalhou bastante pela cidade de La Terra. E esses conselhos que ela dava eram tanto os pequenos, sem maiores consequências, quanto os mais profundos para pessoas que estavam com mais dúvidas acerca do que fazer ou não. Praticamente ela aconselhava até melhor que o padre da cidade. E aconteceu um dia que o padre faleceu e ele não foi substituído. Então, até uma certa reunião de pessoas, sugeriu que ela, todos os domingos, fizesse uma espécie de sermão com seus bons conselhos, já bem conhecido de todos. A partir daí ela ficou mais conhecida ainda sobre esse seu dom e passou não apenas a orientar as pessoas de bem, mas também os desajustados. Até um dia que um desses desajustados que foi levado até ela para receber um bom conselho, mas que tinha um toque bem afeminado, mas eu paro de contar a história por aí, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. A Moralista foi publicada em 1957 por Diná Silveira de Queiroz. É uma autora conhecida principalmente por seus romances, e o principal, com certeza, é A Muralha, que até recebeu uma adaptação na TV brasileira. Uma coisa curiosa desse conto, no âmbito da antologia que a gente está utilizando aqui no projeto, é que esse é o terceiro conto, e por coincidência até os 3 dessa semana, que destacam uma parte do corpo humano. Lá na segunda-feira a gente viu Um Braço de Mulher, do Rubem Braga. Depois, na terça-feira, As Mãos de Meu Filho, de Érico Veríssimo. E agora, A Moralista, da Diná Silveira de Queiroz. O título, claro, não está se referindo à parte do corpo, mas, como eu destaquei agora há pouco, o pescoço da mãe ficou em destaque para a narradora do conto. Cada um desses autores se utilizou dessas partes do corpo de maneira diferente, ora iniciando a história, ora desenvolvendo ela ou finalizando. No conto do Rubem Braga, Um Braço de Mulher com certeza foi o pontapé inicial da virada da história. Já em As Mãos de Meu Filho, de Érico Veríssimo, foi o princípio de tudo, que se reforça lá ao final do texto. E aqui em A Moralista, o pedaço do corpo, o pescoço da mãe, é utilizado mais para finalizar, para dar a virada na história e chegar à sua conclusão. Outro destaque do conto é a narração da criança, embora seja uma memória de uma mulher já mais velha. A gente não sabe precisar quantos anos se passaram dessa lembrança de infância. Mas tanto a versão mais velha quanto a mais nova não revela o que vai acontecer. Ela caminha junto de acordo com a história que ela vai lembrando aos poucos. Ou seja, ela mantém a ingenuidade de quando aconteceu os fatos. Só percebia à medida que as coisas realmente iam acontecendo. A transformação da mãe, a evolução da personagem não afeta a narradora, então não é o tipo de conto que fica antecipando o que vai acontecer, já prometendo alguma coisa. Geralmente esse tipo de conto é um pouco decepcionante ao final, porque ele já fica antecipando o tempo todo, mas não, aqui a história corre normalmente sem nenhum spoiler. Claro que a narradora é marcada
pelo que acontece com a mãe, mas ela não expõe isso de forma clara, a gente só vai perceber ao final pelo que acontece com a mãe e como ela se coloca para descrever isso. Minha avaliação do conto, achei bem interessante como a Diná Silveira de Queiroz desenvolve a história. Ela não enrola muito, logo no primeiro parágrafo a gente já entende que é sobre bons costumes, maus costumes, ou o que é tido como bom e mal. E o principal destaque do texto é que ele não é explícito no que acontece de fato no desenrolar da história. O ponto de virada que acontece com a mãe não está totalmente explícito, como é muito comum em muitos contos que a gente já viu, inclusive aqui na antologia, no nosso projeto. Alguns leitores podem ler o texto até o fim, ver a transformação da mãe, mas não entender por que ela mudou. Por que de repente ela teve uma reação muito estranha? Se ela era tão solícita, por que ela se fechou? Qual foi o bom conselho que ela deu que deu errado? E por não haver a tradução literal do que acontece com a personagem, qual foi o estopim da mudança, é que esse texto é muito bom. Portanto, não tem como não dar 4 asteriscos. Bom, é isso. Terminamos as 3 resenhas da semana. E segunda-feira que vem a gente continua com as resenhas dos 100 melhores contos brasileiros do século. Por enquanto, assine o canal e curta esse vídeo. Isso vai ajudar bastante para o Quimantados de Livros crescer mais um pouco. E até mais!